Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. O tratamento necessário para todas as aparências humanas. Toda aparência que vem a nós de manhã à noite ou da noite ao amanhecer, referente ao cenário humano, necessita de tratamento. Mesmo que a aparência seja boa, é preciso que haja o tratamento. Uma pessoa poderá estar em perfeita saúde neste momento e amanhã o quadro todo estaria modificado. Poderíamos conhecer hoje, no cenário humano, alguém de caráter moral impecável e encontrar amanhã toda a situação invertida. Portanto, não se satisfaça por aceitar mesmo uma boa aparência humana. Traduza-a também pelo que é espiritualmente real e cujo bem constitui apenas a forma. Portanto, não se satisfaça por aceitar mesmo uma boa aparência humana. Traduza-a também pelo que é espiritualmente real e cujo bem constitui apenas a forma. Compreenda que onde está a boa aparência humana, realmente Deus está presente. Todo senso de bondade não se trata de bondade pessoal. Todo senso de saúde não se trata de saúde pessoal, pois Deus é realmente a bondade e Deus é realmente a saúde. A menos que isso seja reconhecido, você ficará vulnerável ao ponto mais fraco que temos, ou seja, estar satisfeito com riqueza humana ou saúde humana, as boas aparências humanas. Qualquer pessoa tem períodos em que está saudável, mas isto não evita que ela adoeça em outra época. Portanto, o tratamento real não deve estar reservado apenas para aparências tais como pecado, doença, alcoolismo ou acidentes, mas deve também ser considerado de forma que não sejamos enganados pelas aparências, mesmo de bem ou de saúde humanos. Se a aparência for de bem, o tratamento poderá ser: eu não sou enganado nem por aquela aparência. Deus é a saúde real e o bem real, e Deus é a saúde e o bem permanentes. No mundo metafísico, a maioria dos tratamentos é reservada para o pecado, doença, falta, limitação e morte. Mas em nosso trabalho, o tratamento é necessário para as aparências de saúde e riqueza. A saúde e riqueza humanas presentes aqui hoje poderiam estar ausentes amanhã. O tratamento é a conscientização de que a saúde e a riqueza humanas não são a realidade, mas que exatamente aqui encontram-se a saúde e a riqueza da vida única, Deus, permanente, infinito, onipotente e onipresente. Este é o tratamento para toda aparência humana. O tratamento para todas as aparências é necessário, até nos tornarmos tão firmes em nossa consciência da realidade de Deus, que mesmo quando estivermos olhando para pessoas saudáveis, estaremos tratando. Não tratamos a elas, mas tratamos o nosso conceito do que vemos nelas. No momento em que observamos alguma necessidade, é quando somos chamados para o tratamento.
Por quê? Porque nosso tratamento não visa uma pessoa. Tratamos o nosso conceito do que está aparecendo. Deus é infinito e é tudo. Portanto, tudo o que existe é Deus. E nós nunca damos tratamento a Deus. Mas suponhamos estarmos vendo lá fora uma humanidade doente e pecadora. Ela realmente estará lá fora para ser tratada? Ou estará em nosso conceito daquilo que está aparecendo? Neste ponto nós diferimos da maioria dos ensinamentos metafísicos, onde os estudantes são instruídos a dar tratamento somente se for solicitado a eles. Em um caminho infinito, isto não é aplicado. Nós não podemos aceitar e não aceitamos as aparências. Em todo momento que alguma fase de ilusão é apresentada a mim, mesmo se for boa, eu a traduzo conscientemente e percebo que exatamente ali encontra-se Deus manifesto. Se o indivíduo for receptivo, ele será curado, sabendo ou não que o tratamento está sendo ministrado. Existindo ou não a receptividade por parte dele, a coisa mais importante, a meu ver, é que eu não tenha tomado a aparência por realidade. Desta forma, o tratamento é o mesmo, não importando o fato de a pessoa ter ou não solicitado ajuda. A verdade permanece a mesma. Não existe uma verdade para uma pessoa com conhecimento suficiente para solicitar ajuda e outra verdade diferente para a pessoa sem aquele conhecimento. Há somente uma verdade, e esta é a verdade que devemos conhecer para que possamos ser livres. Capítulo 6. Desenvolvendo uma consciência de cura. Lembremo-nos de que o agente de cura não é o tratamento. O agente de cura é a consciência que se manifesta através da realização do tratamento. É o Cristo consciência do praticista que realiza a cura. Todos possuímos aquela Cristo consciência como um potencial, mas ela precisa ser desenvolvida. E inicialmente isto pode ser conseguido pelo domínio, em algum grau, do temor à doença ou do temor ao gosto em relação ao pecado. Somente aquela consciência que, em certa medida, tem abandonado seus ódios e temores, pode atuar como agente de cura. As pessoas são atraídas ao curador cuja Cristo consciência está desenvolvida e por esse motivo tal praticista é bastante atarefado. Assim, nos estágios preliminares do nosso trabalho, o tratamento é um recurso necessário, ou pelo menos útil, para erguer nossa consciência ao ponto da demonstração. Não estou considerando que o tratamento seja alguma fórmula ou conjunto de palavras especiais. O tratamento é a conscientização, seja qual for a natureza do pedido, de que exatamente ali está presente a totalidade, a harmonia, o domínio, a perfeição do Deus único, e que essa harmonia é, portanto, universal, impessoal e imparcial. Deus, a única atividade. Se num chamado por ajuda a substância do corpo humano parecer estar envolvida, deveremos ter a visão nítida de que o espírito
sendo a única substância, deve ser a substância da forma e do corpo. E também o Espírito, sendo onipresente, faz com que a forma perfeita esteja presente, seja qual for a aparência apresentada. O Espírito é onipresente em todas as suas formas e variedades. Os sentidos nos dizem que o poder e a substância estão na forma, mas a iluminação espiritual nos revela que o poder, a substância e a lei estão sempre no Espírito. Suponhamos que o chamado se refira a alguma atividade orgânica deficiente. Os órgãos, o sangue ou outra parte qualquer do corpo parecem estar afetados. O que devemos conscientizar, primeiramente, é que toda ação é atividade da consciência, o que significa seria uma impossibilidade haver uma ação boa ou má do corpo, uma vez que sua ação é a atividade da consciência, a qual se expressa como ação do corpo. O corpo não possui absolutamente qualquer ação por si mesmo. Assim, para todo pedido ou crença referente a alguma atividade irregular no corpo, há somente uma resposta. Toda ação que há é Deus ação. A mente, como um instrumento de Deus, é o único elemento agente, é a única ação existente, sendo que o corpo meramente reflete aquela ação. Querer tratar a mão, o braço ou o pé seria o mesmo que tentar dar tratamento às paredes para mudar suas cores, forma ou aspecto. Isto não pode ser feito. Devemos estar cientes de que a mente é o único instrumento de ação e, portanto, nós nunca tratamos a ação em si mesmo. Nosso tratamento é uma conscientização de que toda ação é uma atividade da consciência. Somente a vida. Às vezes os chamados envolvem o temor à morte. Nesses momentos nos voltamos à natureza da vida. O que vem a ser a vida? Há somente vida. E esta vida é Deus. A vida que é Deus não pode morrer, nem pode esta vida que é Deus ter um passamento. Não nos deixemos enganar por expressões do tipo: não existe morte, houve apenas o pensamento ou passamento dele. Deus não é vítima de passamento, e Deus é a única vida. Para todos os casos relacionados com o medo da morte, existe apenas uma resposta. A vida não possui oposto, pois a vida é infinita. A vida que é Deus, é universal. E a vida de todo ser, seja a do homem, da mulher, da criança, do animal ou da planta, seja a vida que for, a vida sempre é Deus. Não existe uma ou outra vida. Tudo que soubermos sobre a vida que é Deus é verdade sobre a vida individual que está aparecendo como sendo eu ou você. Envelhecimento. O tratamento que aplicamos à idade e à conscientização de que a pessoa é tão jovem ou tão antiga quanto Deus. Mas quão velho isso significa? Ou quão jovem vem a ser isto? No instante em que pensarmos em nossa idade, estaremos pensando numa egoidade separada de Deus,
e dar um tratamento para tal coisa seria tratar uma ilusão. Não devemos fazer isso. É necessário que conscientizemos que não existe idade ou tempo em nossa experiência, somente que deveríamos ter começado muito mais cedo, pela época em que estávamos sob a crença de ter 7 ou 8 anos de idade. É uma pena. Depois veio a crença de que tínhamos 12 ou 13 anos, o que era um pouquinho pior. E a seguir houve a crença de termos 16, 17, 18, que era ainda pior. Provavelmente a crença de idade mais tentadora é aquele período entre os 18 e primeiros 20 anos. É o ponto em que sabemos tudo o que há para ser conhecido e ninguém pode nos ensinar nada. Tornamo-nos homens e mulheres. Esta é uma crença-idade que necessita de um bom tratamento enquanto é tempo. Daí vem aquele período descrito como mudança de vida, que é um verdadeiro pesadelo. E por fim, segue-se o último estágio, a velhice. O período ideal para o início do tratamento para a idade é quando a pessoa está por volta de 7 ou 8 anos. Se manejarmos bem aquela idade, provavelmente, pelo tempo que tivermos 12 ou 13 anos, o problema da idade estará resolvido, de forma que as demais crenças de idade não mais necessitem de tratamento. 7 ou 8 anos. No entanto, para a maioria de nós, a crença-idade não foi defrontada aos 7 ou 8 anos e nem aos 12 ou 13, e assim precisamos encará-la agora. Este é o momento em que começamos a conscientizar que Deus é a nossa vida individual e que temos a mesma idade de Deus. Com isto, aprenderemos que a vida nunca teve um princípio e, portanto, nunca terá um fim. As crenças pertencentes ao corpo são consideradas de maneira similar. Deus, o Espírito, é a única substância que não há razão nenhuma para que o corpo apresente aos 90 anos menos vitalidade e força do que aos 19 anos. O corpo não pode ler o calendário. O corpo não conhece por si a sua idade. Somente nós é que podemos conhecer o calendário e aceitar a crença de idade, a qual é refletida externamente sobre o corpo. Por outro lado, se conscientizarmos a nossa verdadeira identidade como sendo espírito, o corpo passará a ser visto como espiritual e será tão isento de idade como o somos nós próprios. O corpo deveria manifestar sua plenitude em todas as épocas. Nunca deveria apresentar o que conhecemos como infância, juventude, meia-idade ou velhice. Deveria manifestar sempre sua forma total e plena. E realmente seria assim se tivéssemos conhecido a tempo esta verdade. Se soubéssemos precocemente a nossa identidade real como espírito, teríamos evitado muitas das mudanças ocorridas em nossa estrutura física. Mas ainda não é muito tarde. Agora é o único tempo que existe e já podemos começar neste momento. Assim, daqui a 10 anos, aparentaremos ser 10 anos mais jovens. Mas teremos que conhecer esta verdade conscientemente. Nunca pense um só instante que, por ler livros de metafísica ou assistir a palestras ou aulas de metafísica, você estará demonstrando a verdade. Esta verdade terá de ser demonstrada por você, individualmente.
através de uma consciente atividade da sua própria consciência. Não é algo que lhe possa ser concedido. De nada lhe adiantará declarar: ó Deus, Deus é minha vida, e viver preocupado com tudo. Em absoluto, requer uma consciente atividade da consciência individual, uma consciente atividade da compreensão, até que passe a fazer parte de seu ser, a ponto de dispensar todo pensamento àquele respeito. Até aquilo se tornar possível, um longo tempo virá em que precisaremos recordar, sempre ao nos levantarmos pela manhã: eu sou a mesma idade que era ontem, eu sou a mesma vida, a mesma mente, o mesmo espírito, o mesmo corpo. Tudo o que é do Pai é meu. Isenção de idade e mudanças. Tudo o que é do Pai em relação à sabedoria, inteligência, orientação. Tudo é meu.